Eu sempre falo para os pacientes que é melhor a gente ter um aparelho, né, ouvir, do que não ter o aparelho e ficar repetindo o que, ou falar uma resposta totalmente equivocada. Meu nome é Mônica Pereira, eu sou fonoaudióloga, gosto muito de lidar com a comunicação. Quando eu fiz fonoaudiologia, eu descobri que o objeto de trabalho da fonoaudiologia é a comunicação. E a área da audiologia vai resgatar a comunicação dos deficientes auditivos. Cada paciente é um ser único, ele traz a sua história e traz também as suas expectativas, as suas queixas. Só que uma perda auditiva, por exemplo, de severa a profunda, um paciente responde de um jeito, né, com determinado aparelho, e o outro paciente, com uma perda mais ou menos igual, responde totalmente diferente. Pensando nisso, nós precisamos de ver a melhor forma de atender esse público, né, em termos de comunicação, porque esse público tem se afastado, isolado, tem depressão. Então, como que nós vamos resgatar essa audição e a comunicação desse público de uma maneira que ele ouça melhor, né, com qualidade, porque aí ele vai interagir novamente com a sociedade, com a família e ter assim uma vida mais saudável, né, um bem-estar e ficar feliz. Geralmente a queixa do paciente é: eu ouço e não entendo. Então o que acontece? O paciente adquire um aparelho auditivo, aí ele não volta, né, para fazer as regulagens, os ajustes, ele coloca o aparelho na gaveta. E aí fala: eu não consigo usar o aparelho não presta. Mas nós temos que ter o maior cuidado e explicar para essa família, para esse paciente, em relação às expectativas dele, né? E assim, qual é o benefício do aparelho? O aparelho vai ajudar muito, mas a gente precisa fazer boas regulagens, adequar a perda auditiva desse paciente e também fazer acompanhamentos. A gente precisa de ter esse apoio, né, do paciente e da fonoaudióloga para fazer boas regulagens. E além disso, precisa fazer o acompanhamento, principalmente em terapia. A gente faz aqui, quem adquire o aparelho auditivo tem direito a 8 sessões de estimulação do processamento auditivo. Por quê? O aparelho auditivo, ele dá a intensidade, né? Ele vai amplificar o som, mas ele não vai conseguir fazer o paciente compreender. Então, a compreensão é em nível cerebral. Como a pessoa idosa, ela perde a parte cognitiva, ela também tem uma dificuldade em processar o som também. Então, o que a gente precisa fazer? Estimular essas vias auditivas com terapia para esse paciente conseguir usar o aparelho da melhor forma possível.